Então, na sequência vem a carta da morte. E aí vamos pensar o seguinte, que a pessoa que estava ali na situação do pendurado conseguiu aceitar aquele momento de não realização. E aí ela começou a fazer o processo de se transformar, né, internamente para lidar com a situação de indesejada, né? E aí a morte vem para transformar. A carta da morte, né, está simbolizada por um esqueleto em movimento, simbolizando o quê? Né? Imagina um esqueleto com vida. Significa o quê? A vida após a morte. E a vida após a morte aqui está simbolizando as transformações. As cabeças, os pés e as mãos que a morte está cortando significa que a forma de pensar, de caminhar e de agir está sendo transformada. Então imagina aí que a morte, né, a energia da carta da morte seja representada por uma árvore, a árvore da nossa vida, o nosso jardim da nossa vida. E esse jardim, muitas vezes, tem frutos podres, sementes e frutos venenosos, que estão tomando o lugar de algo novo, de nova semeadura, de frutos maduros e frescos. Só que a gente, às vezes, fica segurando aquele fruto que já deu o que tinha que dar. Né? A gente fica ali, ó, não, eu quero você na minha vida. E isso a gente faz, né, com as pessoas que a gente ama, com as coisas que a gente possui, com os trabalhos que a gente tem. A gente não aceita a morte. Por isso que na carta da Roda da Fortuna, eu disse que não existe estabilidade. Existe a morte, que são as mudanças. Só que a gente não aceita. O ser humano tem dificuldade de lidar com os ciclos da vida. E todo ciclo é morte e renascimento. Então, a morte, ela precisa de uma frieza para cortar esses frutos né, que a gente está apegado. Ela precisa da frieza para se desapegar, para cortar aquilo que não está fazendo bem, que não está legal na própria vida e dentro de si mesmo. Então, aqui no plano material, a carta da morte simboliza as transformações, as mudanças, as alterações, caminhos diferentes. No plano mental, a carta da morte traz energia da crítica, da análise, né? Um pensamento mais racional, mais frio, em busca dessa reorganização mental, né? Das atitudes, do comportamento. A energia no plano sentimental da carta da morte é o distanciamento, o esfriamento, a tristeza, a angústia, no caso de estar apegado, né, àquilo que você precisa deixar ir, deixar morrer. Então isso traz muitas vezes uma sensação de tristeza. Mas pode ser também quando a gente faz aquele corte que a gente fala assim, olha, estou me libertando disso. Então é necessária a energia da frieza e do distanciamento. No plano espiritual, a morte traz a energia do medo, do ceticismo, da falta de fé. E o conselho da morte é sempre buscar a mudança, transformar, se desapegar, principalmente das questões do passado. E é isso, mudar, modificar.